Senhores deputados, com tristeza que venho aqui hoje falar novamente, mais uma vez, sobre o fatídico dia que eu pessoalmente chamo de Dia da Infâmia. Para responder rapidamente uma das perguntas, tem gente se perguntando quem seriam os corresponsáveis. Eu sugiro apenas que peço a relação dos que votaram a favor e dos que votaram contra e deixo a sua consciência dar a resposta. Agora, hoje, a Comissão de Direitos Humanos do Senado fez, na sequência, uma audiência pública. Uma audiência pública para tratar do que aconteceu aqui na frente, deputado Gilberto. E o desrespeito do atual governo é tamanho, é tão grande, que mandou para a audiência pública o secretário da Juventude de seu partido representando um governo inteiro. Um menino, acredito eu, bem intencionado, mas pouco letrado na política e que lá, ao invés de tentar explicar o massacre dos nossos professores aqui fora, foi ler uma carta como se menino de recado fosse. Não posso imputar a ele nenhuma má-fé, porque era claro que não entendia nada do assunto do qual falava e muito menos sabia da realidade do que passou aqui na frente do Palácio da Assembleia. É tamanho o desrespeito do governador para com os professores que ele não foi e sequer mandou um secretário lá para participar da comissão. O coronel Adilson, coronel, até onde entendemos, responsável pela operação do dia, também foi convidado e não foi. E o Francisquini, secretário de Segurança, não foi, mas hoje entendemos o porquê. Ele estava entre cair e não cair de ser secretário o dia inteiro e ontem à noite não tinha condições de pegar um voo para falar em nome de ninguém, pois não saberia se seria ou não secretário ainda. É tamanha a bagunça do atual governo que eles não sabem mais de quem é a culpa. O secretário diz que a PM agiu por conta própria. A PM diz que o secretário tudo sabia. Nós temos duas situações complicadíssimas, pois ou o secretário sabia e não tem controle e não pode ser secretário, ou o secretário não sabia e o comando da PM é insubordinado e o secretário não tem pulso para ser secretário de segurança, pois um secretário que não tem controle sobre a sua PM não merece o cargo. Mas ao fim e ao cabo, o que me preocupa muito, porque eu assisti a comissão inteira hoje, eu vi os relatos dos professores, eu vi o relato do cinegrafista, do repórter da Bandeirantes, eu vi o relato dos especialistas em direitos humanos e assisti milhares de vezes no Facebook os vídeos daquele massacre aqui fora. E me preocupa que o governador Beto Richa esteja sofrendo de algum mal súbito, porque ele tudo viu, tudo acompanhou e tudo sabia. E não foi capaz de compaixão ou empatia, de passar a mão no telefone como governador do estado e chefe de todos os policiais militares, não foi capaz de passar a mão no telefone e interromper aquele massacre. Uma ligação dele apenas teria cessado o massacre dos professores. Uma ligação apenas teria evitado o derramamento de sangue aqui na praça. Mas se portou como um sociopata ou um psicopata, decidam os senhores, alguém que tem uma apatia, uma doença, uma incapacidade de sentir compaixão ou empatia. Que ele é incapaz de sentir gratidão, a sua base aliada já sabe. Agora, que ele era incapaz de compaixão e empatia é novidade. Talvez seja até inimputável o nosso governador por esta questão que o aflige no momento. Mas faltou-lhe pulso, faltou-lhe, mais uma vez, atitude. E leio os jornais de hoje e vejo que o bairro mais violento de Curitiba não tem
viaturas para fazer a patrulha. Mas de uma forma ou de outra, o Estado tinha mais de R$1 milhão para gastar em diária com policiais do Paraná inteiro para vir fazer o cerco à Assembleia. Não tem dinheiro para consertar as viaturas com as fraudulentas licitações sobre as quais o GAECO se debruça hoje. Não tem condições morais de continuar o governo. Mas aí me lembro de discursos onde diziam, com toda a voz, com todo o orgulho, se esse projeto não passar na Assembleia, não vamos pagar a database. Se esse projeto não passar na Assembleia, não haverá dinheiro para as correções. Está aqui. Estado pede mais tempo para acertar a database e diz que não dará nem os 8% da inflação. Ora, antes, o pacotaço de maldade do ano passado era a solução. Não foi. Depois, o pacotaço de maldade com o tratoraço, que levou à primeira ocupação da Assembleia, era a solução para tudo. De repente, não era mais. E, de repente, o vilipêndio da nossa Previdência Social era a solução e era a saída para cumprir pelo menos a database. Pelo jeito, não era. O governo, mais uma vez, como tenho cansado de dizer nessa tribuna, mentiu, mente e mentirá. Chega a ser patológico. Eu acho que se eu encontrasse o governador Beto Richa hoje no corredor da Assembleia e ele dissesse sim, eu estou aqui, eu duvidaria de sua palavra. Porque parece que é muito confuso o nosso governador no que se trata de falar a verdade, no que se trata de ter uma conversa franca. O nosso líder da oposição, o deputado Tadeu Venere, participou hoje da Comissão de Direitos Humanos pela manhã. Comissão que se estendeu e que trouxe essa imagem chocante do nosso Estado para todo o país, assim como essa imagem chocante já tinha viajado o mundo na imprensa internacional daquele massacre. Hoje, às 15 horas, deve estar acontecendo nesse momento, tem uma audiência com o Ministério da Previdência para tratar do assunto. E às 17 horas, com o ministro Pepe Vargas dos Direitos Humanos. Mas me assusta mais ainda, é que hoje, 11 juízes, desembargadores, se não me engano, magistrados, conseguiram uma liminar para que não fosse descontados dos seus vencimentos os 11%. Qual é a justificativa da liminar? Esta igreja, Casa de Lei, não seguiu o devido procedimento. Seguiu, quiçá, o seu regimento, mas o seu regimento não se sobrepõe às leis. O que será desse maldito projeto que rouba a nossa Previdência, se essa decisão que vale para os juízes passar a valer para todos os aposentados? Esse atropelo do governo do Beto Richa, esse massacre dos professores, terá sido em vão. Nem para fazer o caixa do governo o massacre terá servido, pois conseguirão na justiça, porque o governo não seguiu as leis, segundo o desembargador que concedeu a liminar. Temos um procurador do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, que diz que é inconstitucional, e eu concordo com ele. Mas a nossa CCJ, de maneira parcial, quando vem do governo, vota sempre pela constitucionalidade. Uma parte do Vossa Excelência, se for possível. Na sequência, obrigado, deputado. E temos a Cefopar, Associação dos Oficiais, Bombeiros e Policiais Militares do Paraná, em uma nota em repúdio às declarações do governo e de seu secretário. Temos a declaração assinada pelo Kogut e todos os coronéis em repúdio ao secretário que hoje está na gangorra, está na corda bamba. O secretário que já caiu e descaiu 3 vezes desde ontem à noite. Essa insegurança, essa inconsistência é uma imagem do atual governo. Reflete o caos que esse governo realmente é. É uma coisa muito complicada, senhores. É muito complicado um governo que não tem palavra. Um governo... Para concluir, deputado Requião Filho. Para concluir, presidente. Um governo que empenha a palavra e depois a descumpre sem a menor parcimônia. Muito complicado é querer atribuir à tropa, aos praças, o massacre dos professores.
Estavam aqui sobre ordens. E agora essa lambança, uma palavra que um de nós tanto gosta de usar, para decidir de quem é a culpa. Demitir o secretário de Educação por um projeto que roubou a Previdência, que não passou pela sua pasta, e culpá-lo pelo massacre dos professores, poupando o secretário de Segurança, o governador e o comando da Polícia Militar, é no mínimo patético. Temos que arcar com os nossos atos e as suas consequências. Achem o culpado ou assumam que não têm controle sobre o seu governo. Em qualquer um dos casos, a situação é péssima e o cenário horrível. Para concluir. E o cenário horrível para o governador, o seu secretário e a sua cúpula.